Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, tá bom? Mudei um pouco aqui de ambiente, de cenário, tá bom? A gente costumava fazer os vídeos com uma paisagem aí fora, né? Com matos atrás, né? Mas agora eu estou fazendo o vídeo aqui dentro de casa e estou usando também o fone de ouvido para que vocês possam ouvir melhor, né? Ter uma qualidade de som melhor, tá bom? Eu já lhe peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, né? E já peço que você possa acompanhar e assistir os outros vídeos que nós temos no canal, tá bom? O nome do nosso canal, como você já sabe, é Nutrição e Fé, onde nós falamos sobre esses dois assuntos que são tão importantes, né, para a vida humana, né? Nutrição, que está relacionada à saúde, e fé, que está relacionado à espiritualidade, a esse aspecto humano que também é tão necessário, tá? Que é o lado espiritual, tá bom? Sem demora, sem delongas, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito, mas muito importante, tá? Eu acredito que não deixe de, nunca houve um tempo em que esse assunto é tão atual, tá? E como você já deve ter visto no título aí, nós vamos falar nesse vídeo sobre a depressão, tá bom? Talvez você não saiba, mas a depressão ela é considerada a doença do século, o mal do século, né? A depressão que vem junto com outros problemas, né, que os especialistas, né, da área falam, vem junto aí da ansiedade, vem junto da síndrome do pânico, vem junto de outros transtornos mentais, segundo especialista, tá? No vídeo de hoje, nós vamos tentar falar um pouco da depressão no ponto de vista científico e, em seguida, ver de forma resumida também a depressão no ponto de vista bíblico, né? Ou seja, o que é que a ciência diz sobre a depressão e o que é que a Bíblia, a fé cristã, diz a respeito da depressão, tá? É um assunto muito complexo, é um assunto muito vasto, ou seja, um vídeo com alguns minutos não vai ser possível a gente conseguir falar sobre esse assunto, nem mesmo 10% do assunto, nem mesmo 5%, tá bom? Mas nós vamos tocar em alguns pontos aqui que eu acredito ser muito importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, do ponto de vista científico, o que é a depressão? Né? Algumas pessoas tentam resumir esse assunto e acham que é fácil de você falar sobre um assunto tão complexo de forma simples. Não é fácil, né? Quando nós estamos falando e lidando com a depressão, nós estamos lidando com um problema que é muito amplo, que é muito complexo, que é muito vasto. Ou seja, ele tem muitas facetas. Não é uma coisa fácil de você entender e explicar, entender as causas, por exemplo, tá? Mas eu queria passar para vocês um pouco sobre os aspectos científicos, né, sobre a depressão. Algumas pessoas acreditam, tá? E a gente já entra aqui no conteúdo do vídeo. Algumas pessoas acreditam que a depressão nada mais é do que como é que se diz no ditado popular? É uma besteira, né? Até as pessoas usam a palavra frescura, né? Desculpa até a palavra. Mas muitas pessoas usam esses termos, né, para tentar resumir o problema e querendo assim dizer que a depressão é algo simples, é algo banal, né? Mas quando nós começamos a olhar do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista medicinal, digamos assim, a gente vê que a depressão ela é muito complexa, tá? Para você ter uma ideia, tem vários fatores no nosso corpo, no nosso organismo, que contribui para a depressão, tá certo? Vários estudos, né, que têm sido publicados ao longo dos anos falam, por exemplo, diretamente de que um dos motivos que as pessoas têm depressão é a questão hormonal, né? As pessoas, os indivíduos estão com problemas nos hormônios, né? E seja eles qual forem. E muitas vezes essa anormalidade nos hormônios
vai resultar em uma depressão, vai resultar em problemas semelhantes à depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, mas a gente está falando nesse vídeo especificamente sobre a depressão, tá? Então tem os fatores hormonais, tá? E também outros fatores, por exemplo, a realidade é que a depressão ela está ligada também com a vida da pessoa, com o convívio da pessoa, com, com o dia a dia da pessoa, os históricos, né, da pessoa, o que essa pessoa passou na vida, né? Tem isso, traumas, né? A depressão está muito relacionada também com traumas, com episódios do passado marcantes, né? Que de certa forma começam a refletir no dia a dia, né, da pessoa e vai contribuir, né, para a depressão, tá? É importante a gente ressaltar que cientificamente a depressão ela não é algo que você não é fácil, não é, às vezes não é só um motivo que leva a pessoa a ter depressão, tá? Ou seja, é um assunto, como eu já coloquei, bem complexo, tá bom? É muito importante você entender. Tá? E existem outros motivos que levam à depressão, como problemas no intestino, por exemplo. Tem pessoas que não sabem, né? Mas vários estudos comprovam isso, que as pessoas que têm problemas intestinais, má digestão, né? Que tem intestino preso e outros, né, problemas intestinais, digestivos, essas pessoas elas têm uma chance, uma probabilidade de desenvolverem a depressão mais facilmente. É por isso que você vai ver, né, se você já parou para pensar, observar essas coisas, você vai ver que as pessoas que têm mais problemas de saúde, principalmente pessoas que têm dificuldade no banheiro, pessoas que têm esses problemas semelhantes, elas têm uma tendência maior a serem depressivas, né? E a terem outros problemas relacionados com a depressão, tá bom? Então é importante nós entendermos. E no vídeo de hoje nós estamos dando uma pincelada por cima muito resumida, tá? Porque é um assunto muito vasto, muito complexo. E nós vamos fazer outros vídeos aqui para comentar sobre isso e para ajudar talvez você que está me assistindo ou vai me assistir, talvez um parente seu que esteja com depressão. E eu preciso lhe dizer, se você tem um parente, um amigo que está passando por isso, por favor, seja paciente, por favor, escute essa pessoa, por favor, não seja apenas alguém que é um crítico, um juiz, né, na vida da outra pessoa apenas, né? Busque ouvir a outra pessoa, porque quem nunca passou pela depressão, né? E a depressão ela é terrível. A depressão ela faz com que o indivíduo, né, ele acredite que não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais escapatória para o seu problema. Então é muito importante você e eu entendermos isso, tá? Porque você sabe muito bem, né, de ligar aqui, que o índice de pessoas com suicídio, né, tentaram suicídio é enorme, tá? Enorme e muito complexo, tá bom? Então, queridos, eu tô dando uma pincelada muito pequena sobre o assunto depressão aqui, um vídeo bem simples e caseiro, né? Mas eu acho que é muito importante falar sobre esse assunto. E no aspecto bíblico, né, e o aspecto científico, perdão, no aspecto bíblico, é importante eu dar uma pincelada rápida aqui. Né? Você que talvez está no canal e é cristão, né, e lê a Bíblia, você sabe muito bem que a Bíblia também fala de episódios de depressão. Né? Por exemplo, a gente tem um relato na vida de Elias, né? A Bíblia vai citar que Elias ele lutou, né? De certa forma com a depressão, ele lutou contra o desânimo, ele lutou contra ele mesmo, digamos assim, né? O medo, talvez, né? Davi também lutou contra a depressão. Lá no Salmo de número 42, e eu vou encerrar por aqui, o, o salmista, né, ele se pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Então o salmista ele está perturbado, né? E na ocasião aqui é porque o povo de Israel, o povo de Deus estava passando por grande sofrimento e eles não podiam mais congregar de certa forma, não podiam mais visitar, fazer parte da casa de Deus naquela época, tá? Então o salmista aqui ele está lidando com uma depressão também terrível. Mas vejam a solução que ele encontra para sair dessa depressão, digamos assim. Ele fala com ele mesmo, tá?
E isso é uma das coisas que é muito importante nós entendermos, que há momentos na nossa vida em que nós temos que falar conosco, né? E nós temos que dizer, assim como o salmista disse: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Né? Então o salmista ele tem uma conversa com ele mesmo, ele tem uma conversa com a sua própria alma. Isso é importante, é vital e necessário para nós no momento da depressão. Tá? Então, a Bíblia fala em vários momentos sobre a depressão também, vários aspectos, né, também, mas nós estamos aqui apenas pincelando, né? E eu quero concluir o vídeo dizendo assim: seja paciente, seja compreensivo, né? Não se precipite se você conhecer ou souber de alguém que está lutando contra esse mal, tá? Porque não é uma coisa fácil, não é algo fácil de resolver, é muito complexo, tá? Então tem um lado científico, tem um lado espiritual também. Nós poderíamos falar outros motivos aqui a respeito da depressão e nós vamos fazer outros vídeos aqui para falar sobre esse assunto, devido à sua necessidade, tá bom? Então eu espero que cada um de nós possamos cuidar melhor, dar atenção, né? Ter um pouco mais de respeito, né, com as pessoas que sofrem, ou talvez até nós mesmos, né? E se você está lutando contra a depressão, você que está me assistindo, por favor, não acredite nos seus sentimentos, tá? Há solução, tanto científica como bíblica, para o seu problema, tá? Há uma saída, você precisa identificar a causa do problema, mas calma, há uma saída, tá? E por fim, eu preciso lhe dizer: Deus está no controle, Ele é capaz de reverter essa situação, tá bom? Então, se você está lutando contra a depressão, não pense que é o fim, tá bom? Embora é quase impossível você não pensar que é o fim, quando você está lutando contra esse mal, tá bom? Eu espero ter lhe ajudado, tá? Nesse vídeo, nós passamos aqui mais em um diálogo entre mim e você, né? Sobre esse assunto, né? E espero que você possa entender que a depressão é algo complexo. A depressão é o mal do século, tá bom? Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, né? Ative o sininho para receber os vídeos, né? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto, interaja comigo, tá bom? Forte abraço, que Deus lhe abençoe e lhe ajude se você estiver passando por essa depressão. Busque apoio, busque ajuda de alguém, tá bom? Também. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço e até a nossa próximo diálogo.